Queridos amigos da Fraternidade Espírita Albino Teixeira, eu tenho imensa alegria de reencontrar vocês. E também aqueles que, de alguma forma, por redes sociais, estarão a nos ouvir, pois que trataremos de um tema de muita riqueza. Estaremos refletindo com vocês sobre as bem-aventuranças. Conta-se que esse discurso de Jesus aconteceu ao lado do Mar da Galileia, num morro que depois eles passaram a chamar de monte ou montanha, ou o Monte das Bem-aventuranças. Mahatma Gandhi disse certa vez que se todos os ensinos de Jesus, porventura, se perdessem na história do tempo, e que restasse unicamente as bem-aventuranças, bastaria para elucidar o futuro da história da humanidade. Nós, junto com vocês, então, vamos relembrar aqueles palcos antigos de Cafarnaum, junto ao Mar da Galileia, para ver o que Jesus tratou no chamado Discurso das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Muitos entendem como simples as criaturas baldas de inteligência, os que sofrem de idiotia, as criaturas apequenadas no campo do conhecimento, sem relevância na sociedade, as criaturas que, por uma razão ou outra, não merecem consideração em decorrência de estarem à margem dos grandes acontecimentos da civilização. Mas os simples reverenciados por Jesus são as pessoas simples, as criaturas que se humilham diante das circunstâncias, das experiências, das pessoas, e que decididamente, em circunstância alguma, se consideram mais, possuidoras de muitos talentos, e que buscam os destaques no campo da vida social. Elas são desprovidas do sentimento do orgulho. E os indivíduos simples, que para muitos seriam simplórios, são aqueles que conseguem ter uma elevada compreensão do significado das coisas, eles alcançam com muita propriedade. É uma virtude rara de ser conquistada, a da simplicidade. São as pessoas que não procuram os primeiros lugares nas grandes assembleias, que sabem se calar, que encontram o momento certo de falar e que, ao longo das suas trajetórias existenciais, têm a medida certa para, em circunstância nenhuma, ofender quem quer que seja. É uma virtude rara, a da humildade, onde as criaturas, elas reverenciam as conquistas eternas do Espírito. Uma outra bem-aventurança é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou também, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, ele se referiu que no mundo tereis aflições. Todas as criaturas aqui na Terra, sejam pobres, ricos, os negros, os índios, os brancos, os amarelos, os mulatos, sejam eles de quais procedência forem, de quais países,
Não há criatura aqui no mundo que não experimente em algum momento, no trânsito das suas experiências, os dissabores, as descontinuidades no campo das experiências, as doenças, que podem eclodir desde o nascimento, e algumas doenças se manifestam em algum momento da existência, e aqueles que chegam à velhice ou ao caso da existência, não se encontra nenhuma criatura que não padeça algum tipo de enfermação ou que não seja visitada por alguma doença, de que etiologia for, e algumas doenças de natureza muito mais grave. Então, as aflições, elas são característicos do nosso mundo, porque nós estamos em trânsito para um mundo de regeneração, onde existe predominância do bem sobre o mal, em contraposição no mundo de provas e expiações, onde há uma prevalência ainda dos instintos do ódio, do ressentimento, da perversidade, da desonestidade. E tudo isso engendra situações onde a criatura ela não consegue permear-se nos caminhos da paz interior e da felicidade. Então, o pobre e o rico, seja lá quem for, tem os seus momentos de angústias, tem os seus dissabores. Alguns choram silenciosamente quando a vida pede testemunho. Outros, por orgulho, resistem. Mas pode chegar um momento que eles se apequenam, compreendendo que eles mesmos, os recursos da ciência são insuficientes para debelar algumas provas, algumas conturbações, alguns distúrbios de maior gravidade que pode acometer o viajor incauto nas experiências do mundo. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que tipo de consolo se reserva para esses? Porque muitos conseguem visualizar tão somente tempestades e convulsões diante de provas que se manifestam no curso existencial. E alguns não contemplam horizontes novos. Veem sucumbir os seus sonhos. Mais que isso, sentem que a morte se avizinha em decorrência do que se lhe sucede e eles ficam sem reservas, sem forças para corajosamente lutarem para a manutenção do espectro da vida. Então, o consolo que Jesus se refere pode sim até atingir a existência em trânsito, mas só atinge aqueles que estão em trânsito no mundo quando eles ficam abastecidos pelo sentimento da fé, mas de uma fé vigorosa, ou que eles têm um conhecimento de uma vida futura e então eles navegam no barco seguro da esperança, certo que depois das borrascas ou da tempestade vier a calmaria. É como se, após uma noite escura, pudesse contemplar uma madrugada prateada, acenando com um novo dia. Se o novo dia não está aqui no mundo, o novo dia está nas planícies do mundo espiritual. Quando nós nos despojamos do corpo físico e retomamos para as belezas do mundo espiritual, iremos viajar no corpo espiritual ou no corpo perispiritual, descamados do corpo físico, para estarmos na nossa pátria verdadeira. E aqueles
que corajosamente enfrentaram os dissabores do mundo, as lutas por vezes intensas, em retornando ao mundo espiritual, sentirão o conforto da bem-aventurança porque puderam e souberam naturalmente esperar. Uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Parece uma pergunta que Jesus propõe. Mas não é bem isso. Porque quando nós falamos em misericórdia, miserere, é quando o indivíduo se propõe efetivamente a relevar as ofensas do outro. Quando o indivíduo ele estabelece com ele próprio que o outro erra por inconsistência, por ignorância, por desconhecimento das coisas espirituais, ou por estar a trato com circunstâncias existenciais difíceis, desafios e obstáculos, às vezes intransponíveis, e criaturas assim muitas das vezes só sobram, quedam-se, cometem equívocos, erram, por não saberem navegar em águas trépidas, em águas convulsas, ou se chafudarem na lama, ou ainda outro penetrarem em labirintos de onde não se apercebem de saídas, e as criaturas cometem equívocos por não saberem escolher os caminhos mais apropriados para vencerem os obstáculos da vida. E esses, por vezes, ofendem, agridem, maltratam, cometem atos execráveis contra o seu semelhante, em decorrência do estado de instabilidade, de equilíbrio que eles acometem. E Jesus, ele, nesta fala, pede o ato de misericórdia, isto é, de perdão contra quem ofende, de relevar contra quem comete equívocos, de situar-se numa estação de calma, de compreensão, de paciência, para que o outro possa visualizar melhores caminhos. Misericórdia para com as imperfeições alheias. Isso é um ato de caridade que Jesus sinaliza. Mas bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vejam bem, o misericordioso alcança misericórdia. É como se fosse uma lei de ação e reação. Ou lei de causa e efeito. Porque quem é que não comete equívocos nas trilhas existenciais? Ainda que a criatura considere que ela pouco erra, que raramente se desvia de caminhos, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista da ética, quem pode dizer que essa criatura não traz do passado espiritual, de outras vidas, erros clamorosos que ainda não foram espiados? É que tem inimigos do passado espiritual que aguardam um momento da vindita, da desforra, da vingança, para expelir os ressentimentos que estão agasalhados na sua natureza infeliz. E a criatura que age com misericórdia, diante de outros que guardam ressentimento contra ela, e essas amarras vêm do passado espiritual, não há quem não se sinta tocado quando vê a transformação do outro para o bem.
É uma misericórdia silenciosa que muitas das vezes nós não alcançamos. Quantas criaturas nas trilhas do mundo que se comportam de uma forma correta, no diapasão do Evangelho, dos ensinos de Jesus, não se apercebem da presença de antigos inimigos espirituais que, vendo o estado de mudança, o comportamento diferenciado em relação ao passado espiritual, esses inimigos de outrora, que foram vítimas, que hoje querem estar na condição de verdugos para cometerem vinganças, eles sentem em aplacar o sentimento ignominioso, infeliz do revide, porque se perceberam que aquela criatura ela está transformada, ela age com misericórdia na direção dos outros. Uma outra bem-aventurança bem interessante. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Qualquer criatura que, lendo apressadamente esse disco de Jesus, fica sem compreender. Primeiro, porque ele se revela a mansuetude. Isto é, as pessoas calmas, não reativas, que não se dão aos demandos da agressividade. Para muitos, os mansos são acomodados, sem têmpera, e que têm uma natureza acalmada, mas sem arroubos de grandes realizações. Não é isso. A referência de Jesus, os mansos, são aqueles que agem estritamente dentro de um equilíbrio, que eles controlam a sua emotividade e que têm domínio sobre os seus humores. Porque todos nós temos os nossos humores. Nós nos alternamos os nossos humores. Quando nós falamos humores, é como se nós imaginássemos um pêndulo que faz esses movimentos cíclicos. E nós temos humores positivos e humores negativos. Amor, ódio, alegria, tristeza, violência, brandura e assim por diante. Não significa que os humores negativos eles estejam ausentes da nossa natureza. Eles se fazem presentes, sim, porque nós temos, não raras vezes, tendências para exasperar, para irar, para nos zangarmos, para nos encolerizarmos, e às vezes até o instinto da violência vigente na nossa natureza. Não há problema que exista isso em nós. Nós somos criaturas ainda imperfeitas, mas quando nós vamos aprendendo a controlar os nossos humores, tendo menos oscilações negativas, porque somos portadores da inteligência. Nós temos a nossa vontade própria e sobre a propulsão do nosso esforço, nós podemos conter muitas das vezes impulsos que são de natureza negativa. E as pessoas que contêm impulsos de natureza negativa, exercendo domínio sobre os humores que são negativos, como é que elas poderiam ser cognominadas dentro da fala de Jesus? Elas ficam mais mansas, mais sóbrias, menos reativas, mais controladas, mais concordatas, mais amenas, mais afáveis, mais dóceis. Não é verdade? Agora, é simples? Não é. Absolutamente não é simples. Porque você desenvolver essa tendência de ser uma criatura mansa é uma luta interior que se trava, porque nós temos adversidades no mundo.
É um palco de lutas o planeta Terra. As pessoas têm seus interesses pessoais. As criaturas, elas precisam sobreviver. Ela tem os seus cuidados, as suas porfias, a sua família, os seus sonhos. E é natural, então, que exista o atritar entre essas pessoas. Então, não é fácil a gente se manter numa linha de equilíbrio onde essa mansuetude ela esteja presente nas nossas vidas. Aí, como que nós poderíamos nos situar? Numa luta interior para galgarmos as conquistas de sermos pessoas mais controladas nos nossos humores. Quando Jesus fala que os mansos possuirão a terra, alguns poderiam pensar, mas possuir a terra no sentido de conquistar os valores que são do mundo? Não há problema que as pessoas pensem assim. Porque Deus não condena as pessoas de conquistar os valores que são do mundo, isto é, ter uma boa casa, um bom carro, um sítio, fazer viagens de férias e prevalecer de tudo aquilo que a civilização oferece. Deus não condena isso. Deus não condena absolutamente o que nós chamamos de riqueza no mundo. Mas esses valores que são do mundo, eles podem estar entranhados de muitas dificuldades, porque as criaturas tendem a ser mais egoístas, mais gananciosas e mais orgulhosas com esses valores que são do mundo e potencializam esses vícios capitais. Não é verdade? Então, o possuir a terra, Jesus não se referia à conquista dos valores que são do mundo. O possuir a terra é estar no mundo sem ser do mundo. Enquanto nós estamos na terra, nós usufruímos dos bens da civilização, de tal forma nós contribuímos para a harmonia do planeta, dentro das nossas possibilidades e da nossa pequenez, porque nós somos quase que uma insignificância em relação a tudo quanto existe no nosso planeta. Mas nós somos um ponto luminoso quando somos mansos e contribuímos para o progresso geral, não excitando o ódio, a agressividade, a violência, a desonestidade e todos os comportamentos que engendram grandes desequilíbrios e trazendo perturbações na formação do caráter. Possuir a terra é nesse sentido. E as pessoas que amam a natureza, que entram em intimidade com cada coisa que compõe a natureza posta à nossa disposição. E quando nós falamos da natureza, é tudo aquilo que nela se compõe como os variados reinos de manifestação. O mineral, o vegetal, o animal, o ruminal. E aquilo que extrapola o que é visível para nós no nosso mundo, que são as belezas que se espalham pela imensidão cósmica. E aí nós entramos na posse desses valores, não na propriedade. Porque tudo está em Deus, tudo por amor é de Deus. E tudo é Deus sem que seja o próprio Deus. Mas como nós estamos nele e ele está em nós estamos na posse dos bens que ele disponibiliza naturalmente para nós. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus.
tem uma certa relação com a bem-aventurança anterior. Bem-aventurados os pacíficos. Nós conhecemos criaturas que na história da Terra que foram a antítese da pacificação. Nós mesmo devemos ter sido em outras andanças, outras vestimentas carnais, noutros tempos, isto é, em outras existências. A gente se lembra daqueles que foram mais marcantes, que não foram pacificadores, como, por exemplo, Gengis Khan, como Átila, como Alexandre Magno, como Júlio César, como Ivan IV o Terrível na Rússia, como Átila, rei dos hunos, como os povos visigodos que destruíram e construíram um grande império, e assim por diante. Até mesmo relativamente mais recente, como na Primeira, particularmente na Segunda Guerra Mundial, Hitler. Nós lembramos desses que foram a antítese da pacificação. Mas quantos povos na história do nosso planeta que se põem em guerra? Não temos as próprias cruzadas no século XII, no século XIII, as chamadas Guerras Santas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Nós, naturalmente, quando lembramos desses acontecimentos, e até hoje ainda, nós deparamos com guerras e lutas fratricidas, particularmente espalhadas pelo Oriente Médio. Tudo isso entristece muito, muito longe da pacificação. Mas nós conhecemos os pacificadores, por exemplo, como Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, quem é que não desconhece que ele, sem qualquer derramamento de sangue, ele lutou para que a sua pátria, a Índia, se libertasse do jugo da Inglaterra. Luther King, Madre Teresa de Calcutá e tantas criaturas que ao longo da história da humanidade foram pacificadores. E muito justamente chama Jesus que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas alguém poderia objetar, mas como? Todos nós somos filhos de Deus. Somos. Nós somos criações do Altíssimo. Ele nos trata a todos com desvelo, com amor. E ele deu para todos nós os mesmos recursos para que nós pudéssemos crescer e evoluir na história do tempo. Não é verdade? Agora, quando se refere a chamar filhos de Deus, é uma expressão onde esses, de uma forma especial, têm uma reverência, em decorrência dos valores que deles se destinam, pelos bens que eles fazem. Agora, essa questão de bem-aventurados os pacíficos, ainda assim muitas pessoas poderiam ser remetidas às criaturas amorfas, sem vida. As criaturas entranhadas em si mesmas, sem aspirações, desculpem. Mas a referência não é absolutamente sobre esse tipo de pessoa, porque os pacificadores são criaturas muito fortes, determinadas e com objetivos de altíssima expressão e de relevância.
Só para a gente se situar melhor, nós vamos fazer uma situação evangélica. Jesus, ele mencionou, de certa feita, sim, isso está registrado nos textos evangélicos. Minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, pois estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha esse discurso de Jesus, falando sobre a paz, porque está intimamente ligado à questão da pacificação dos pacificadores. E se nós falamos na paz que Jesus menciona, eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. O que é a paz do mundo? A paz do mundo, para a grande maioria das pessoas que estão aqui na Terra, é aquela paz onde a criatura ela está bem com ela própria, no sentido de ter uma vida confortável, de manter-se em um estado de saúde, de tanto quanto possível manter-se, sob o ponto de vista físico, atraente e jovial. A criatura tem a paz do mundo quando ela não passa privações, mas, sobremodo, ela goza dos benefícios do mundo, das riquezas que o mundo propicia, dos valores que são muito cultivados, como os bens materiais. A paz do mundo, para muitas pessoas, é quando ela é reconhecida sob o ponto de vista social, em decorrência da sua cultura, da sua posição sob o ponto de vista social, dos valores que a sociedade reconhece. Para a grande maioria das pessoas, a paz do mundo é isso. Mas certamente Jesus não se referia a esse tipo de paz, conquanto nós consideramos que ele também tem a sua importância, porque nós estamos no mundo. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Se a gente voltar nos tempos primeiros do cristianismo, qual foi o tipo de paz que eles cultivaram naqueles tempos? Não vamos mencionar sobre Jesus, porque nós não podemos nos medir em relação a Jesus. Mas, por exemplo, Saulo de Tarso, que perseguiu aos homens do caminho, que foi o causador da morte de Estevão. Saulo de Tarso, que travou feroz perseguição contra os homens do caminho, aprisionando alguns e tendo causado, sem que ele soubesse, a morte de tantos outros. Quando ele teve a visão de Jesus na estrada de Damasco, naturalmente que ele não estava pacificado com ele mesmo, porque ele queria não só a prevalência da lei de Moisés, dos costumes que preponderavam nas classes, castas da sociedade judaica, dos valores entranhados que ele tão bem sabia conviver. Quando ele tem a visão de Jesus, aparentemente para o mundo ele se apequena, ele determina que aqueles que acompanhavam ele na direção de Damasco para aprisionar Ananias retornem para Jerusalém, e ele fica com disposição de fazer uma mudança para conhecer Jesus.
Mas ele ainda não sabia o caminho da paz. Ele é recepcionado por Ananias. Depois Ananias, sem entrar nos detalhes, porque não é o motivo da nossa preleção hoje, aconselha que ele vá passar um tempo no deserto, porque alguém que queria transmudar-se interiormente, buscar a paz, deveria passar por um período de meditação, de isolamento, de autoconhecimento, para buscar as investiduras de vivenciar uma proposta de seguir a Jesus. Ele fica 3 anos no deserto. E depois desses 3 anos de uma disciplina, jamais imaginada por ele, como tecelão, longe da civilização, dos benefícios do mundo, da paz que o mundo outorga, ele se pacifica interiormente. Mas isso não era suficiente. Porque a paz assinalada por Jesus, a paz de Deus, não é somente aquela que você interiormente adquire a sua homeostase, o seu equilíbrio interno, você se pacifica interiormente. Isso é como que uma autoiluminação. Mas a paz mencionada por Jesus, ela pede movimento de dentro para fora, de onde você vai ao encontro do infortúnio e da miséria alheia. Bem, uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Está aí uma outra afirmativa do Cristo, da justiça, compreender o que seja justiça. Tem pessoas que têm fome e sede de justiça. E tem criaturas que são perseguidas por amor à justiça. Mas dentro da ótica prenunciada por Jesus, a compreender-se a justiça sobre um outro aspecto. Porque a justiça, ela consiste no respeito nos direitos das pessoas. Então é um dever nosso respeitar o direito das pessoas. Nós temos os nossos próprios direitos, mas há que ter a prevalência do direito das pessoas. Então, queridos irmãos, como nós não temos muito tempo para estender, as pessoas podem estar revoltadas diante das injustiças que acontecem no mundo, das perseguições, das diferenças de classes. As pessoas podem se aborrecer porque elas mesmas são injustiçadas em decorrência de seguir e de ter no coração determinados valores. Mas a criatura que se veste desse sentimento da justiça, ela nunca se desconecta da bondade, da caridade. Esses sentimentos, eles ficam entrelaçados. A justiça, o amor e a caridade, que são leis, para que as pessoas possam sempre agir com tempero nos caminhos da justiça, compreendendo essa afirmativa do Cristo. É um encanto. E só para finalizar, em decorrência do nosso tempo, bem-aventurados os limpos de coração, porque deles é o reino dos céus. Os limpos de coração são as criaturas puras, mas não na pureza no sentido de que as pessoas são perfeitas. Por exemplo, os judeus naquela época, eles tinham costumes de lavar as mãos, um trato de higienização com as roupas, com o templo, e
Jesus dissera para eles: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que dela sai. Então, os limpos são aquelas criaturas de sentimentos puros, as criaturas que conseguem equalizar as melhores atitudes no sentido de ter respeito para com as dificuldades e as limitações dos outros. E então, queridos irmãos, nós vamos caminhar para o encerramento dessas nossas reflexões, a beleza das bem-aventuranças, e que elas sirvam de horizontes seguros para nós prosseguirmos as nossas trajetórias no mundo, de maneira que, onde quer que nós estejamos, nós nos sintamos bem-aventurados em decorrência das dificuldades que são interpostas, mas das esperanças, das consolações que o Evangelho de Jesus faculta e da fé que deve estar ardente e entranhada nas nossas almas para nós vencermos os grandes desafios essenciais. Um grande abraço e meus sentimentos de profunda paz para todos os irmãos que pacientemente nos ouvirem hoje. Fiquem com Deus.